Em primeiro lugar, não estou a gravar no meu local habitual e então falta-me aqui um pouco de luz para o cenário. É fim de semana, não estou em casa e mesmo assim não quero que o canal Joga Simples fique sem os vídeos quase diários a falar sobre futebol. Ontem à noite, no estádio de Alvalade, o Benfica foi ao reduto do Sporting e conseguiu um precioso empate que os faz manter na liderança após esta jornada, independentemente do resultado do Futebol Clube do Porto logo à noite frente ao Feirense. Foi um jogo muito equilibrado, ambas as partes. Sporting com alguns momentos que esteve em cima do jogo, mas em outros momentos o Benfica conseguiu também explanar o seu futebol através do modelo de jogo de Rui Vitória. Neste vídeo, e porque é uma análise ao derby, não escolhi nenhuma equipa para analisar e assim escolhi o derby, as duas equipas vou falar neste vídeo. Vou projetar algumas imagens e nessas imagens, em algumas delas, eu vou falar tanto no Benfica como no Sporting. Portanto, Jorge Jesus, e começando pela equipa da casa, alinhou com Rui Patrício na baliza, lado direito Schelotto, lado esquerdo Jefferson, dupla de centrais com Coates e Paulo Oliveira, William Carvalho na posição de pivô defensivo, uma linha 3 com Gelson, Adriano no corredor central, Bruno César e na frente Alan Ruiz no apoio a Bas Dost. Eu fiz a minha previsão, especulei que Bruno César ia para a posição do lateral esquerdo e depois à frente dele era certamente Brian Ruiz. Errei e por isso é que eu não gosto de fazer as minhas previsões, porque é mais um trabalho jornalístico. E então a grande novidade foi Jefferson no corredor mais à esquerda e Bruno César continuava naquela linha de 3 médios que estava a desempenhar um papel fundamental até ao jogo de ontem. Por sua vez, o Benfica, a equipa do Rui Vitória, alinhou com Ederson na baliza, Nelson Semedo lado direito, Grimaldo lado esquerdo, Luizão, Lindelof, dupla de centrais, Feiza foi o pivô defensivo da equipa do Benfica, à frente uma linha de 3 também, aqui com mais abertos os extremos, Sálvio do lado direito, Serbi do lado esquerdo, Pizzi no corredor central e na frente Rafa e Mitroglou. Aqui também errei nas minhas previsões porque quando o Jonas não estava apto para jogar neste jogo, eu presumi que Zivkovic iria ocupar a posição do brasileiro. Mas não, o que é que aconteceu? Serbi foi jogar para a esquerda e Rafa no apoio a Mitroglou. Vocês sabem que eu começo com os princípios, com os comportamentos e princípios de jogo da equipa que eu escolho e neste caso vou trazer um misto das duas equipas, apresentando alguns comportamentos de uma equipa e analisando na mesma imagem comportamentos da outra equipa. Começando com a primeira imagem, e é para vos mostrar a primeira fase de construção do Benfica. Aquilo que vocês já conhecem era Feiza que descia no seu corredor e colava-se à linha de Luizão e Lindelof, fazia uma linha 3 para depois projetar o seu jogo para a segunda fase. E o que é que acontece? Acontece que os laterais estão projetados, a bola está no corredor central, em que Feiza procura construir jogo a partir de trás para a frente, e reparem que Pizzi bascula um pouco para a direita, era o momento que a bola estava no lado direito, e depois é Sálvio que vai fazer o posicionamento no corredor central em movimentos mais interiores. O que é que isto possibilita? Possibilita que depois Nelson Semedo dá a largura ao jogo do Benfica e procure a sua profundidade, verticalidade. Na mesma imagem, também falando no Sporting, no modo em que o Sporting defendia sem bola, era um modo que defendia através da sua estrutura tática. Reparem que William Carvalho era o pivô defensivo da equipa que atuava atrás dos 3 médios. Bruno César mais à esquerda,
Adrián e depois Gelson Martins. Na frente, os dois primeiros jogadores do Sporting a defender era Bas Dost e Alan Ruiz. Na mesma imagem trago-vos a primeira fase de construção do Benfica e o modo em que o Sporting defendia sem bola para conter as investidas do Benfica para aquela passagem da primeira fase de construção para a segunda fase. E então falei na primeira fase do Benfica que se notava que cumpria os seus comportamentos e princípios dentro do jogo. Já por parte do Sporting não havia uma primeira fase. Estávamos habituados a ver o William Carvalho a descer e colar-se aos centrais fazendo uma linha 3, tal não aconteceu. Jorge Jesus foi muito mais pragmático, deixou a primeira fase de construção e então era Rui Patrício não só nos pontapés de baliza, mas como naqueles passos recuados colocava a bola diretamente no meio campo do Benfica. Passando para os corredores laterais, os comportamentos eram exatamente iguais, tanto do Benfica como do Sporting, e vou-vos dar um exemplo de cada, e esse exemplo, se for no lado direito, é exatamente igual para o lado esquerdo. Nesta imagem, falo no Benfica, Nelson Semedo era um dos jogadores que dava a largura ao jogo do Benfica, quando o Sálvio depois procurava movimentos mais interiores. De reparar que Feiza muito bem no posicionamento, atrás da linha da bola, sempre a bascular no sentido onde a bola se colocava. Aqui quis realçar que quando o Sálvio vem para movimentos mais interiores, era depois Nelson Semedo que fazia a largura à frente de ataque do Benfica. E depois era aquilo que o jogo é que solicitava, o jogo é que pedia, e depois através da inteligência, não só de Nelson Semedo e de Sálvio, é que depois davam indicadores daquele jogador que abria ou o outro que jogava mais dentro. Quando o Nelson Semedo não conseguia fazer aquela verticalidade, era certamente Sálvio que depois dava a largura à frente de ataque do Benfica. Nelson Semedo numa posição mais recuada, Sálvio aberto no lado direito, e depois reparem que Pizzi está no corredor central e vai encaminhando-se para o lado da bola para dar o apoio depois àquela ala direita do Benfica, Nelson Semedo e Sálvio. E então do lado contrário, em que tínhamos Grimaldo e Rafa, apesar que depois Rafa trocou com o Sérvi e Sérvi foi para o corredor central, mas os comportamentos eram exatamente iguais. Ou Grimaldo dava a profundidade quando Rafa ou Sérvi faziam movimentos mais interiores, ou então era Sérvi que dava a largura, ou Rafa dava a largura quando o Sérvi depois foi para o meio do terreno. Portanto, os comportamentos do lado direito e do lado esquerdo nos corredores eram exatamente iguais. Do lado do Sporting era também a mesma funcionalidade, ou seja, vou-vos dar o exemplo do lado direito e esse exemplo é exatamente igual ao do lado esquerdo. Schelotto era o jogador que dava a sua profundidade, verticalidade, velocidade ao corredor mais à direita, quando o Gelson também procurava movimentos mais interiores. E nesta imagem já falo também nas duas equipas, dando o exemplo que Rafa era aquele jogador que quando estava a jogar em Cunha com Mitroglou, Rafa descia as suas linhas e à procura do espaço de William Carvalho. Aqui o Benfica procurava o equilíbrio, o Benfica procurava anular o posicionamento de William Carvalho com Rafa a descer dos seus corredores. Mas esta imagem eu quis-vos mostrar duas situações, ou seja, Schelotto a dar a profundidade ao seu corredor quando o Gelson ficava dentro, e depois o William Carvalho que basculava sempre no sentido da bola, era onde a Rafa descia para fechar a zona de William Carvalho. Em outras situações não era Schelotto que dava a profundidade, havia situações de jogo em que pedia que era Gelson Martins que dava a largura à frente de ataque do Sporting, e depois Schelotto ficava um pouco mais atrás. E reparem muito bem no posicionamento de Adrián e William Carvalho, numa situação em que os atacantes do Benfica, principalmente Sérvi, que já estava no corredor central, muito lento depois para fechar o espaço de William Carvalho. Ou seja, já vos trouxe os comportamentos dos corredores laterais, tanto do Benfica como do Sporting. Já vos mostrei a primeira fase de construção do Benfica, quando o Sporting não tinha, e já vos mostrei
a preocupação da Rafa em fechar o espaço de William Carvalho e o modo em que o Sporting defendia com a mesma estrutura do 4-1-3-2. Depois, a chave do jogo teve a ver com o poder daquele miolo, daquele corredor central, em que havia uma disputa individual entre Adrian e Pizzi. Aqui nesta imagem é um lance em que Pizzi tem a bola e logo em seguida há Adrian uma pressão ao portador da bola e depois os papéis se invertiam. Quando o Adrian tinha a posse de bola, era Pizzi que depois fazia a pressão imediata sobre Adrian. Era uma luta de titãs, uma luta entre dois excelentes 8, e então o que é que trago também nesta imagem? Aquilo que vos falei de Rafa que descia para preencher o espaço onde o William Carvalho calcava no terreno, exatamente do lado contrário era Alan Ruiz que descia do seu corredor para depois fechar aquela zona de defesa. Muito importante, e por isso é que houve o equilíbrio deste jogo, ou seja, há um comportamento em que um dos avançados, Rafa, tinha que fechar na zona do William Carvalho e Alan Ruiz tinha que fechar na zona de defesa. E depois aquela luta de titãs entre Adrian e Pizzi, que na minha opinião, acho que Pizzi teve um papel mais preponderante naquele meio campo. Com bola, e falando com bola, mais um exemplo do Sporting em que Alan Ruiz era aquele jogador que quando descia linhas desequilibrava muito o meio campo do Benfica. E neste caso Alan Ruiz descia muito as suas linhas para pegar no jogo, para dar superioridade numérica ao jogo do Sporting. Reparem que William Carvalho e Adrian muito bem posicionados e a asa direita do Sporting, Schelotto, recuado em relação a Gelson Martins através de uma linha, e na frente a referência Bas Dost. Se a bola mudasse de corredor era exatamente igual, era Jefferson que depois apoiava Bruno César quando Bruno César estava bem aberto no seu corredor, William Carvalho e Adrian sempre na basculação do jogo e no posicionamento da bola, e Alan Ruiz descia para receber jogo. Do lado do Benfica, Rafa não conseguiu fazer esse papel na perfeição. Reparem que o Benfica esticava mais o jogo propriamente do que o Sporting, porque Rafa jogava muito em cunha de Mitroglou. Mesmo depois da troca, Sérvi ia descendo um pouco no terreno, mas não é a função de Sérvi. Sérvi caía muito mais nos corredores laterais quando estava no apoio Mitroglou do que descer no corredor. Já vos falei do jogo do Sporting sem bola, quando defendia num 4-1-3-2, era a mesma estrutura em campo, era a mesma estrutura que defendia e fechava os espaços, e com uma agressividade sempre no portador da bola. Já por parte do Benfica, descia as linhas no que diz respeito a Sálvio e Sérvi, quando o Sérvi jogava no lado esquerdo, e então formava uma linha de 4 jogadores, Feiza e Pizzi. Portanto, uma linha defensiva com os 4 defesas, Nelson Semedo, Luizão, Lindelof e Grimaldo. À frente, uma linha de 4 com Sérvi, Pizzi, Feiza e Sálvio. E depois na frente, os 2 jogadores que faziam o processo mais defensivo era Jiménez e Mitroglou. Portanto, acho que já falei um pouco dos comportamentos e princípios de jogo, tanto do Sporting como do Benfica, nesta relação em que já vou com 13 minutos de vídeo. Eu peço desculpa, mas este jogo merece ser falado com mais tempo, com mais algum pormenor, e então houve aquele equilíbrio que eu vos falei sobre as duas equipas. Reparem que no final da partida, 50% de posse de bola para ambas as equipas, 7 remates por parte do Benfica, na totalidade 6 por parte do Sporting, 30 ataques por parte do Benfica, com 33 ataques por parte do Sporting. Um grande equilíbrio em que o resultado ficou 1-1, um empate para as duas equipas. E depois, falando propriamente dos lances da partida, logo aos 3 minutos há um penalti em que Ederson facilita naquela zona e depois vai fazer o penalti em que muitos pediam a sua expulsão, mas não, porque a bola não vai no sentido da baliza, mas desviou-se um pouco, amarelo, penalti, e Adrian faz o gol do Sporting aos 4 minutos. Pensei que o Benfica iria ter algumas dificuldades, mas não. O Benfica, e depois do penalti, teve ali uns minutos um pouco perdidos, mas depois equilibra o jogo, e na minha opinião
a partir dos 15 minutos até final, até ao intervalo, acho que o Benfica esteve por cima do Sporting, controlando quase todos os momentos de jogo. Aos 26 minutos há aquela troca de Rafa por Servi. Servi vai para o meio, Rafa vai para um dos corredores laterais, para o lado esquerdo. E depois, aos 39 minutos, não vou falar sobre a arbitragem, vocês sabem que eu sou contra falar sobre a arbitragem, não entra no canal Joga Simples os aspectos da arbitragem. O Benfica queixa cá 3 penaltis e eu não vou discutir isso, eu apenas posso-vos dizer que aos 39 minutos parece-me haver um penalti sobre Grimaldo, mas não me vou alongar sobre este assunto. O Benfica entra na segunda parte muito tremido, o Sporting muito melhor do que o Benfica. Os minutos iniciais o Sporting teve mesmo por cima do Benfica, em que Bas Dost poderia ter feito o segundo golo e aí dificultava muito a tarefa de Rui Vitória. Mas depois, aos 57 minutos, sai Rafa e entra Jiménez. O mexicano Jiménez esteve muito bem na anulação do pivô defensivo William Carvalho, muito melhor do que, por exemplo, Rafa e Servi. E aí o Benfica começou a controlar o jogo. O Benfica teve grandes momentos na segunda parte que estava melhor do que a equipa do Sporting em pleno Alvalade. Depois das substituições, sai Alan Ruiz e entra Bryan Ruiz, uma substituição que não calhou bem. Acho que Alan Ruiz estava a ser preponderante e Bryan Ruiz não trouxe aquilo que Jorge Jesus queria para ele dentro do jogo. Aos 65 minutos há o livre direto por parte de Lindelof, grande golo, grande execução por parte do central sueco do Benfica, igualando a partida com um pormenor técnico muito bom num livre direto. O Benfica depois ainda consegue controlar o jogo nesses momentos na segunda parte. Aos 72 minutos sai Sálvio e entra Carrilho, bastante assobiado no estado de Alvalade, e nós percebemos o porquê. E depois aquelas substituições, sai Bruno César, entra Podense, sai Mitroglou e entra Filipe Augusto. Aqui houve preocupação do Rui Vitória em ocupar o meio campo, tira um avançado, mete Filipe Augusto para atuar no meio, no auxílio a Pizzi e Feiza. Podense é aquele jogador muito irrequieto, veio dar ali alguma magia, velocidade e agressividade à organização ofensiva do Sporting, e depois sai Gelson e entra Joel Campbell. Eu tenho aqui uma anotação, é que na segunda parte o Sporting entra muito forte, houve depois um ligeiro equilíbrio por parte do Benfica em que consegue fazer o golo, mas depois desse equilíbrio acentuou-se mais o domínio por parte do Benfica. Nos minutos finais acho que o Sporting foi preponderante, acho que o Sporting arriscou um pouco mais, havia muito cansaço também já entre as duas equipas, mas este empate serviu basicamente para os objetivos do Benfica, que após esta jornada vai continuar líder desta Liga NOS, independentemente do resultado do Porto Feirense. Da minha parte, espero que tenham gostado para mais uma análise, desta vez ao derby em condições que não são normais. Nunca gravo neste espaço, mas teve que ser, é fim de semana, temos a nossa família e mesmo assim aproveitei em local menos apropriado para fazer a minha análise ao derby. 18 minutos, peço-vos desculpa por o vídeo ter sido um pouco mais longo, mas fica aqui o registro da minha análise aqui no canal Joga Simples. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo neste canal.